Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online de Programação Neurolinguística. Estamos falando sobre rapport. Rapport que é o nível máximo de comunicação. Nós vimos a estrutura do pensamento, nós entendemos o que é rapport, vimos qual é a estrutura da comunicação, vimos as diversas maneiras de fazer rapport, seja através das palavras, da maneira como eu falo ou através da fisiologia, através do nosso corpo. Nessa aula nós vamos falar especificamente de como fazer rapport através das palavras, né? Através das palavras, utilizando essa técnica de forma escrita ou de forma verbal. Então, eu vou falar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas de fazer rapport através das palavras. A primeira delas que eu vou falar é através de antecedentes comuns. Essa é uma maneira muito forte de criar rapport. Por exemplo, você que já teve a oportunidade de viajar para o exterior. Na última viagem exterior que eu fiz, eu fui para o Chile e eu estava andando lá numa vinícola um pouco afastada, estava perdido, né? Eu fui por carro alugado, procurando lá. Tinham 2 carros parados na beira da estrada e eu encostei para pedir informação. E eram brasileiros, né? Ou seja, temos uma antecedência comum aqui. Eu falei, pô, é do Brasil? Cara, sou do Rio Grande do Sul. Eu falei, cara, eu sou do Rio de Janeiro. Parecia que a gente estava pertinho. Isso gerou uma grande conexão, um grande rapport. Quando você tem um antecedente, algo no passado que seja comum a vocês. Talvez não precise estar fora do país, né? Talvez você entre numa sala para conversar com alguém e você perceba que a pessoa é mineira. E você também é mineiro. E você fala, você é de Minas Gerais? Você fala, sou eu também. E isso já gera uma conexão. Então, conseguir identificar antecedentes comuns é uma arma muito poderosa. Como que você consegue identificar isso? Nem em todos os momentos você vai conseguir. Prestando atenção no ambiente, a maneira como a pessoa fala, o sotaque, isso vai te dar dicas. E se você achar um antecedente comum, isso vai ajudar muito na comunicação. Isso gera uma conexão muito forte. Uma segunda maneira de gerar conexão, rapport, é quando você e a pessoa têm experiências passadas em comum. Eu fui fazer uma negociação, eu e um sócio, fomos oferecer um treinamento para um empresário aqui em Niterói, dono de um restaurante. E ele nos recebeu na sala dele. Quando eu olhei a parte de fotos, de retrato da sala, tinha muita foto sobre pescaria. De pesca, que eu falo é a caça submarina, né? Pesca com arpão. E eu falei, cara, você faz caça submarina? Ele falou, não, hoje eu não faço mais, mas eu já fiz. Eu falei, cara, eu também. Eu fui treinado, fiz o curso de mergulho com o Leandro Boto, né, o apelido dele. E depois do treinamento ele ensinou a gente a fazer caça, eu cheguei a pegar alguns peixes. Onde você pegou esse peixe aqui? Nossa, a reunião fluiu muito bem, porque gerou uma conexão fantástica. Porque nós dois tivemos a experiência passada de fazer caça submarina. Isso gerou uma conexão, um rapport. Inconscientemente, o que o cérebro dele pensa? O elefante, né? A nossa metáfora. Nossa, esse é dos meus. Esse se parece com o meu. E a negociação foi incrível, conseguimos vender o treinamento para ele. Outra maneira de você fazer rapport através das palavras é você identificar que você e a pessoa têm um objetivo em comum. Vamos botar aqui, você, num contexto, uma mulher, está no supermercado e pergunta para outra assim, você sabe se essa verdura aqui é hidropônica? A outra fala, não, essa é sim, eu conheço. Porque eu estou fazendo uma dieta agora somente à base de verduras hidropônicas. E a outra fala, é mesmo? Eu também. Olha, a conexão que rolou. Por quê? Porque os dois têm um objetivo em comum. Quando você se encontra com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, isso gera uma conexão, isso gera uma empatia. E o talento está em você prestar atenção e identificar objetivos em comum. Outra coisa é interesses em comum. Ou seja, não é que você tem o mesmo objetivo, mas você tem os mesmos gostos da outra pessoa, os mesmos interesses. Por exemplo, nossa, eu adoro música clássica. Eu ouço, eu não gosto não, tá, gente? É só uma metáfora. Eu ouço a música clássica, isso me acalma, isso me relaxa. E a outra pessoa fala, eu também, nossa, eu gosto de Wesley Safadão, eu gosto de sertanejo. E aí outra pessoa fala, nossa, eu também, qual música que você gosta mais? E eu fui no show dele, muito legal, conexão, rapport, vai safadão. Várias maneiras de fazer rapport através das palavras, quando você conhece o interesse comum da outra pessoa, beleza? Uma outra forma de fazer rapport através das palavras é gíria. Identificar a gíria da outra pessoa e utilizar a mesma gíria que ela.
né? Isso, por exemplo, no e-mail, quando está escrito, né? Você pode utilizar a mesma gíria que a outra pessoa. O baiano fala muito é massa, o carioca fala é show de bola, o paulista fala é massa, mano. Bom, não sei, eu não vou entrar muito no paulista, não. O manauara, o pessoal de Manaus fala muito mano, né? Não sei o que, mano, tanto para homem quanto para mulher. Maninha, mano. Então são gírias, são maneiras de falar. Quando você identifica e fala dessa mesma maneira, de maneira sutil, né? Isso gera grande conexão, grande rapport. Um parêntese aqui muito importante. Antecedentes comuns, experiências passadas, objetivos comuns, interesse comum, tem que ser verdade. Não é você olhar uma foto de mergulho pro cara, você não sabe nem nadar e fala, nossa, eu também fiz mergulho no passado. Não vai funcionar. Não vai, porque o inconsciente dele vai perceber que é mentira. Porque você não vai ter argumento, não vai ter segurança para falar. Ah, eu sou de Minas também. O que você conhece lá? Ah, pronto, já deu ruim. Tem que ser verdade. Você tem que encontrar um ponto que seja verdadeiro e utilizar isso a seu favor, ok? Uma outra coisa é você utilizar as palavras favoritas da outra pessoa. Você já está acompanhando esse curso aqui comigo, já assistiu várias aulas comigo. Você já deve ter percebido que eu repito bastante algumas palavras, algumas frases. Vamos que vamos, facilitar entendimento, a PNL é show, né? São palavras que eu costumo dizer. Então, numa conversa com outra pessoa, preste atenção naquelas palavras, naquelas frases que ela repete muito e repita também, de forma sutil, de forma elegante. Conscientemente, a outra pessoa não vai perceber, mas o inconsciente dela vai captar e vai ficar com a sensação de que vocês se parecem, que você é parecido com ela. Essas duas últimas que eu vou falar, recapitular a frase e o nome da pessoa, são as bases mais fortes para fazer rapport através da palavra. Primeiro, recapitular a frase da outra pessoa, é fazer um backtracking, é fazer um eco inteligente. A pessoa vai falar assim, cara, essa semana meu trabalho foi muito difícil, o movimento caiu muito, em alguns momentos eu realmente fiquei desanimado, mas cara, eu não desisti, eu tô correndo atrás. É assim mesmo. Aí você fala, entendi, essa semana não foi muito boa, mas você vai continuar porque você é guerreiro. A outra pessoa vai falar, putz, cara, é isso. O que você fez? Você recapitulou o que ela fez e repetiu de forma mais sucinta. É como se fosse um eco, mas um eco inteligente. Você não repete exatamente as mesmas palavras. Você pega a ideia e repete ela para outra pessoa. Inconscientemente essa pessoa fica com aquela sensação assim, caramba, ele estava prestando atenção em mim. Nossa, ele me entende. Isso é muito legal. E uma outra técnica aqui, para fazer rapport através das palavras, que eu até falei no vídeo anterior, o nome da pessoa. Repita o nome da pessoa quantas vezes você puder durante a conversa. O nome da pessoa é o nome que a pessoa, é o som que a pessoa mais gosta de ouvir na vida. Ela é treinada há muitos anos a ouvir o som do próprio nome. Eu estou aqui, vamos supor que eu esteja numa mesa, num restaurante, muita conversa, eu estou conversando aqui com algumas pessoas, som ambiente tocando e alguém lá na ponta falando porque o Gustavo, opa, o meu SAR, né, o nosso SAR, Sistema de Ativação Reticular, que a gente já aprendeu, ele é treinado para quando ouvir o nome Gustavo, isso é importante, então ele me chama a atenção. Então quando você fala assim, conversando com a pessoa, você fala, Gustavo, isso que eu vou te falar agora é muito importante. A pessoa, opa, chamou meu nome, prestei atenção, isso que eu vou falar é muito importante. Ela vai parar para te ouvir. Porque, Gustavo, eu tenho prestado atenção no que você está fazendo e tal. Repita o nome da pessoa. E não necessariamente o nome da certidão de nascimento, o nome da identidade. É o nome pelo qual a pessoa se apresenta. De repente o nome da pessoa é Júlio César. E quando ela se apresenta, ela fala, muito prazer, meu nome é César. E você vai repetir qual nome? César. Foi o nome pelo qual ela se apresentou. Ou seja, ela está te dando a dica que essa é a maneira que ela gosta de ser chamada. Se ele preferisse ser chamado de Júlio, ele ia se apresentar como Júlio. Se ele preferisse ser chamado de Júlio César, ele ia ser chamado de Júlio César. Se a pessoa se apresentar com um apelido, também serve. Esse é o nome que ela gosta de ser chamada. Ontem eu dei uma aula de programação neurolinguística em Rio das Ostras, na região oceânica, na região dos lagos, perdão, aqui no Rio de Janeiro. E uma das meninas, uma das alunas, foi a segunda aula, ela não foi na primeira, ela começou agora na segunda aula, eu não a conhecia pessoalmente. E o nome dela no Facebook, eu a conheci pelo Facebook, estava Nath. E quando chegou lá na aula, eu falei, Nath, conversando com ela, e no fim da aula eu fui falar com ela, olha, desculpe, até a intimidade, mas como o seu Facebook tá Nath, eu não sei qual é o seu nome, então eu te chamei assim. Ela, não, Gustavo,
é Natália, mas eu prefiro que me chame de Nath. Falei, então, ok. É a maneira como uma pessoa se apresenta, ela te dá dicas. Porque o que é o rapport? Qual é o talento do rapport? É você acompanhar a forma como a pessoa se comunica. Então, como que você acompanha a forma como ela se comunica? Falando das mesmas coisas que ela, identificando objetivos comuns. Se você tiver habilidade, falando as mesmas gírias que ela, utilizando as palavras que ela utiliza, recapitulando a frase delas e dizendo o nome dela. Com esse conjunto de coisas, você vai criar uma conexão muito forte com essa pessoa. Não precisa fazer todas numa mesma frase, num mesmo momento. Pegue algumas e utilize. Eu, por exemplo, Gustavo, né? Coisa minha, gíria. Eu não tenho muita habilidade, eu não tenho muito talento com gírias, eu não sou muito focado nisso. Então eu prefiro não fazer, porque na minha percepção fica algo forçado. Agora isso é de pessoa para pessoa, se você tem habilidade, faça. Tem um amigo meu que trabalha com marketing multinível, o Maurício, ele dá treinamento, faz apresentação de negócios em várias áreas, vários estados. Ele falou, Gustavo, eu fico 5 dias em Minas, eu falo igual mineiro. Eu fico 3 dias em São Paulo, eu falo igual paulista. Eu vou pro sul, eu falo igual gaúcho. Então ele tem essa facilidade e ele vai usar a favor dele, beleza? Não é obrigado a fazer tudo, escolha algumas que for mais confortável para você e coloque em ação. Agora, o que eu te peço? O que eu insisto para que você faça? Pratique, pratique. Pode parecer complexo no início, mas a outra pessoa não sabe o que você está fazendo. É muito simples de fazer. O que precisa? Que você tenha atenção. Que você fale assim, hoje eu vou fazer isso com essa pessoa. Você tem a intenção de treinar. E, como nós vimos, é uma questão de sinapse. Quanto mais você repete o comportamento, mais simples ele vai ficando. Então, fazer rapport através das palavras não é difícil, é muito simples. É porque na sua vez agora, o mato está alto. Você nunca fez, então vai exigir um pouco de esforço no início. Mas depois essa trilha vai se abrir. E você vai fazer isso assim como eu faço, de forma automática. Eu nem penso mais para fazer. Isso já está tão mielinizado, eu já treinei tanto, que eu faço isso de forma inconsciente. Saiu do jockey, passou para o elefante. Eu faço isso agora de forma 100% automática. Beleza? Entenderam como fazer rapport através das palavras? Faz sentido para você? São maneiras, de forma sutil, de você acessar o inconsciente da outra pessoa e fazer com que ela goste, se sinta à vontade e segura com você. Na próxima aula, nós vamos falar do rapport, não através das palavras a gente já entendeu, mas da maneira de como dizer as palavras, né? Como as palavras é uma coisa, agora como eu falo essas palavras, outra coisa, e nós vamos aprender na próxima aula. Fica comigo, te espero na próxima aula, vamos que vamos, a PNL é show!